conversa, aproveitando a tua experiência política, para tentar entender um pouco como é possível governar o Brasil com uma pauta e uma agenda que foi aprovada nas urnas do presidente Lula e dessa frente, com um congresso como o que a gente tem, com as chantagens do Arthur Lira. Como é que é possível enfrentar isso e ainda levar adiante minimamente o projeto que foi aprovado nas urnas? Bom, primeiro, Heloísa, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui no ICL. Bom, nós vivemos uma experiência nos quase 14 anos de governos do presidente Lula e da presidenta Dilma, que foi de garantir uma governabilidade no diálogo com o Congresso Nacional, incorporando setores do centro, da centro-direita ao governo. Bom, isso foi bem sucedido num contexto em que o Brasil estava crescendo, que a arrecadação do Estado estava aumentando, ou seja, enquanto o país estava ganhando e esse ganho podia ser compartilhado por diferentes setores sociais, podia ser apropriado por diferentes setores sociais, isso foi possível manter esse pacto político de governabilidade. O contexto que nós estamos vivendo hoje é um contexto muito diferente, né? O Brasil ainda não superou a crise econômica, social que viveu nos últimos anos. A correlação de forças no Congresso segue muito desfavorável. Nós temos mais da metade do Congresso Nacional ou ligado ao Centrão ou a satélites do Centrão. Nós temos quase, mais ou menos aí, 1/5 do Congresso Nacional de bolsonarismo puro e duro. Nós temos mais 1/5, um pouquinho mais de esquerda, centro-esquerda. Então, uma situação difícil. O que eu tenho visto em outros países, em outras experiências, é que num contexto desse, em que não há ganhos que possam ser compartilhados, governar a frio, ou seja, governar sem mobilização social, sem disputa de ideias, de agenda na sociedade, é muito arriscado. Porque isso pode levar a um sequestro da agenda do país por quem tem força política para determinar o ritmo das mudanças. Hoje é o Centrão. Então, eu tenho acompanhado, por exemplo, o caso da Colômbia, que eu acho que é um caso emblemático. O Gustavo Petro, quando chegou às eleições, a vitória nas eleições, vamos lembrar que é o primeiro governo de esquerda que a Colômbia tem desde muitas décadas, né? E depois de uma guerra civil de 60 anos. Quando o Petro chega à presidência, ele forma uma frente, uma coalizão de governo muito ampla. Tinha um partido conservador, tinha os setores liberais, era uma frente amplíssima. Muito parecida, talvez até mais ampla do que a frente que elegeu o presidente Lula aqui. A questão é que essa turma começou a dizer, não, mas a sua agenda quem define somos nós. Não é a eleição, não é o povo que definiu o programa vitorioso que vai definir o andamento. Não, a sua agenda ela está sob o nosso controle. E o Petro disse, não, nesses termos eu não vou aceitar. Ele rompe a coalizão e convoca a mobilização social para garantir a sustentação da sua agenda. Eu acho que nós temos que pensar como fazer isso no Brasil. Governar a frio vai significar um governo sequestrado pelo Centrão, com mudanças que precisam ser muito profundas e que não vão ser tão profundas assim, o que pode alimentar a frustração, e a frustração é o caminho para a volta do bolsonarismo. Exatamente. Eu queria, em cima disso, perguntar duas coisas. Primeiro, se esse movimento de governar com partes desse Centrão feito no passado não é justamente o problema que a gente enfrenta hoje, porque, da mesma maneira, minha avaliação a gente está vendo agora, quanto mais espaço você dá para ter os votos que você precisa, mais dinheiro você dá para irrigar esses grupos e torná-los ainda mais fortes no Congresso, que eu acho que é a herança que a gente tem lá de trás. Então, em que momento você rompe isso? E a outra vertente é, não vejo a menor chance do presidente Lula fazer o papel do Petro. Se ele não vai convocar, quem é que vai convocar? Cadê a rua? Cadê o movimento de massa? Cadê a pressão que precisa ser feita? Porque qualquer tentativa que a gente faz de crítica ao atual governo, a gente já é considerado traidor bolsonarista, a gente está fazendo o jogo da direita. O presidente Lula disse, me pressionem. Então, como é que a gente dá esse passo? Né? Você está vendo isso ser articulado em algum lugar? Essa é uma ótima questão, Luísa. Tem uma certa intolerância no ar mesmo e isso não nos ajuda. Quem quer apenas coesão cega e a crítica, na verdade, não está querendo ajudar o governo. Eu quero que o governo Lula dê certo, porque, como eu já disse, se esse governo não der certo, o que vai acontecer é que a direita vai se fortalecer em cima da frustração. Veja o que está acontecendo na Argentina, onde, depois de um governo neoliberal como foi o do Macri, o povo deu mais uma chance para o kirchnerismo, deu mais uma chance para o peronismo,
E as dificuldades do governo do Alberto Fernandes estão pavimentando o caminho para o que há de pior na Argentina. Eu acho que nosso paralelo com eles é maior, mas eu acho que o exemplo dos Estados Unidos também não é desprezível. De forma alguma. A última pesquisa mostra o Trump 9 pontos à frente do Biden. E olha que eu vou dizer que a administração Biden, com todos os milhares de problemas que tem, é uma das que tocou em pontos ainda que outras administrações democratas não tocaram no passado, no que diz respeito a direitos sociais e temas do tipo. Então, primeira parte da pergunta. Eu não acredito que essa seja a melhor tática. Eu não fui consultado sobre ela. Se o presidente Lula perguntar se é a opinião do PSOL, eu diria, presidente, eu acho que é arriscado. Tentar reproduzir num contexto de baixo crescimento econômico, de um Estado que ainda não está bem financiado, etc., o mesmo modelo de governabilidade de 10, 20 anos atrás. Nós não temos hoje no governo um espaço de escuta, onde os partidos aliados que apoiaram o presidente Lula desde o primeiro turno, que fizeram parte da campanha Lula Livre, possam dar a sua opinião. Se tivesse esse espaço, eu daria a minha opinião de que não me parece a melhor tática. O presidente Lula fez uma experiência no primeiro semestre que eu acho que nós temos que olhar com atenção, que foi a disputa em torno da taxa de juros. Não foi exatamente uma disputa com o movimento de massas na rua, as pessoas não foram para a rua, mas o presidente Lula fez a disputa da agenda. Sim. Fez a disputa da agenda e venceu a disputa. As pesquisas mostram que 88% das pessoas, pesquisa Datafolha, estão em desacordo com a política de juros do Banco Central. Então o que eu estou pedindo é que não só o presidente Lula, mas todos nós de esquerda, disputemos a agenda. Parte dessa agenda vai ter que ser impulsionada com o movimento de massas, mas nem toda ela. Se a gente fizer uma pesquisa hoje e fizer a disputa, por exemplo, em torno do marco temporal, que os ruralistas querem impor para impedir a demarcação de terras indígenas, por que nós partimos do pressuposto de que o povo não vai entender o que é o marco temporal? Que não vai haver apoio social ao marco temporal? Né? A nossa luta contra o marco temporal. Por que a gente não tenta fazer disputa? Por que nós, como esquerda, não disputamos essas ideias? Nós temos o maior porta-voz da mudança desse país, que chama Lula. E ele fez isso no primeiro semestre com a taxa de juros e ganhou a disputa. Nos convocou todos a fazer essa disputa e nós fizemos. E nós vencemos, a taxa de juros começou a cair. Então eu penso, Heloísa, que não necessariamente o presidente Lula tem que convocar manifestações de rua. Talvez nem seja o seu papel, quem tem que fazer isso é a Frente Povo Sem Medo, a Frente Brasil Popular, que sentem logo e comecem a fazer. Mas, acima de tudo, nós temos que disputar uma agenda em torno do programa eleito. Termino dando esse exemplo. O presidente Lula encaminhou uma medida provisória e um decreto para a taxação das offshores e para a taxação dos fundos exclusivos. Isso é fundamental. Isso qualquer pessoa entende. Isso qualquer pessoa entende. Se houver um recuo, olha, nós não temos voto na Câmara dos Deputados, e o governo aceitar esse recuo, o Ministério da Fazenda, outros ministérios, aceitarem que, olha, como nós não temos voto, nós vamos ter que tirar isso da pauta, ou deixarem a medida caducar, como aconteceu no governo Temer, veja, uma medida que foi reeditada idêntica à que o Temer encaminhou. Quer dizer, não é nem uma medida revolucionária, nem de esquerda, nem nada do tipo, é uma medida moralizadora do sistema tributário brasileiro. Ou seja, se diante disso o governo não peitar e disputar essa agenda na sociedade, é sinal de que o governo, como se diz no popular, entregou os tacos já para o Centrão e para o Arthur Lira. Mas se essa medida não for adotada, você não fecha o programa do arcabouço. As contas não fecharão. Então você está se colocando numa situação de fragilidade lá na frente que vai dar ao Arthur Lira a chance de dizer, olha só, vocês não cumprem o programa de vocês. Exatamente. E isso pode ter consequências muito mais sérias, né, de desestabilização do governo. Então eles ficam sempre preparando a próxima armadilha. Exatamente. Então o que eu não estou vendo, e isso nos provoca muita preocupação, né, aqui a todos nós do ICL, é um comentário constante, é essa mobilização. É a esquerda mobilizar, as forças progressistas mobilizarem a agenda e definirem, não, nosso ponto número 1 agora vai ser taxação dos ricos. Vamos explicar para a população que isso é um absurdo, não se faz em país nenhum do mundo, talvez só na Islândia, né? E a gente tem que cobrar, esse pessoal tem que pagar o que deve para a gente poder ter um país minimamente, né, decente. Eu entendo, Heloísa, e nós também temos que ter essa compreensão. As pessoas estão cansadas, de fato, foram 4 anos muito difíceis. Aliás, não 4 anos do Bolsonaro, tem mais os 2 do Temer antes. Nós estamos há 6 anos e meio, 7 anos na rua, lutando contra o impeachment da Dilma, contra o teto de gastos, contra a autonomia do Banco Central, contra o governo Bolsonaro, com uma pandemia no meio que gerou muita frustração,
angústia, né? Eu presidindo um partido na pandemia, você imagina a militância do pessoal cobrando da gente, façam alguma coisa, a gente não podia fazer porque tinha o isolamento social. Então foram tempos muito difíceis. Eu entendo que haja nesse primeiro semestre uma descompressão natural, o ambiente político melhorou e que as pessoas queiram recuperar um pouco de energia para poder voltar para a rua. Eu considero que o primeiro semestre do presidente Lula na presidência foi um bom primeiro semestre. Eu acho que o saldo é positivo. Por quê? Vamos lá. Reconstrução das políticas sociais, a volta dos programas sociais que foram destruídos pelo Temer e pelo Bolsonaro, volta do Bolsa Família no valor maior, o Mais Médicos, o Minha Casa Minha Vida, o Farmácia Popular, o Brasil Sorridente. Não são apenas programas que são marcas do governo Lula. São políticas sociais, que são muito importantes para o país. Rapidamente, a população sente essa diferença. Rapidamente. Né? O governo Lula, só no primeiro semestre, aumentou 8,7% o gasto público direto em comparação com o Bolsonaro no período do ano passado. Ou seja, o governo Lula aumentou o gasto público direto, isso impacta a economia, por isso que a economia está melhorando. Porque tem mais dinheiro circulando, com mais dinheiro circulando tem mais consumo, com isso há um equilíbrio melhor, a inflação não está descontrolada, como dizem os fiscalistas aí do Banco Central, então tem uma relação equilibrada entre inflação e consumo. Então, acho que isso também, o aumento do investimento público direto do governo é uma mudança fundamental em relação ao austericídio permanente que o Brasil vive desde o Joaquim Levy. Desde o último ano do governo Dilma, o Brasil vive um ajuste fiscal permanente, Heloísa. Exato. E o que aconteceu no primeiro semestre foi uma mudança em relação a isso, né? A primeira parte da reforma tributária que foi aprovada, a simplificação, eu tenho um balanço que é positivo simplificar, porque isso traz mais racionalidade ao sistema tributário, combate à evasão fiscal, combate às fraudes, melhora a arrecadação do Estado. A denúncia que o presidente Lula fez, indo à terra indígena Yanomami, mostrando para o Brasil que é a extrema-direita, porque a extrema-direita não é só gente gritando no cercadinho ou difundindo fake news. A extrema-direita é a morte de brasileiros e brasileiras que estavam morrendo de fome, de doença, por causa do garimpo que foi autorizado pelo Bolsonaro na Amazônia. Então, que, aliás, voltou a ser combatido vigorosamente, né? Exatamente, teve que voltar a ser combatido porque estava completamente descontrolado. Então, eu tenho um balanço positivo do primeiro semestre. A minha preocupação como base do governo, como apoiador do governo, como alguém que fez parte da coordenação da campanha do presidente Lula, que tem uma ministra de Estado, é que a gente não acredite que é possível manter esse primeiro semestre os 4 anos. Porque a situação política não é exatamente a que nós... Veja, nós tivemos uma tentativa de golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Nós tivemos um grande bloco social, político, que se formou para a vitória do presidente Lula. Nós tivemos uma reação das instituições. Tudo isso é importante, mas isso não é um cheque em branco para 4 anos. Quer dizer, o Centrão já começa a cobrar o preço para manter a sua agenda, para responder aos avanços democráticos promovidos pelo STF e pelo próprio governo. Então, de alguma forma, me parece que não dá para a gente subestimar de novo a luta de classes. Foi isso que aconteceu no final do governo da presidenta Dilma. Houve uma subestimação. A gente vai liberar a emenda, a gente vai dar mais ministérios para o MDB e vamos evitar o golpe. Como se o que tivesse em jogo fosse apenas o controle do Estado. Não era. Era o controle da economia. Era se a Petrobras ia vender no regime de partilha, no regime de concessão. Era se o Banco Central ia ser estatal ou ia ser privado, como é hoje. Então, houve uma subestimação, me parece, né? Uma sobrevalorização da política e uma subestimação dos interesses econômicos que levaram ao golpe da presidenta Dilma. Nós não podemos cometer esse erro mais uma vez. Portanto, eu acho que a reação popular, a organização política e a disposição do presidente e do governo de comprarem algumas brigas vai ser fundamental para que o programa seja cumprido. Agora, é preciso que toda a base que apoia o governo também se mobilize, né? Sem Todo dúvida. mundo, todos nós. Sem dúvida, e que nós tenhamos pontos de convergência fundamentais. Nós não vamos ter convergência com tudo. A gente mencionava aqui... Então, é preciso estabelecer uma pauta mínima, digamos assim? Eu acho, Heloísa. Que, aliás, deveria ser a base dessa formação de uma frente, né? Claro. Você não deveria formar uma frente só para ganhar eleição. Deveria, que nem os portugueses fizeram, né? Com a geringonça. A pauta é essa, 5 pontos. Vamos lá, com isso todo mundo concorda e vamos em frente. A gente não tem isso. Nós apresentamos para o presidente Lula, nós imitamos a geringonça no nosso processo de negociação com o PT, entre o PT e o PSOL. Nós fizemos um processo de escuta da nossa militância e levantamos 12 pontos. E apresentamos esses 12 pontos para o PT, como condição para o nosso apoio ao presidente Lula, né? Boa parte desses pontos foram incorporados, alguns exatamente da forma que nós formulamos, como, por exemplo, o uso da Petrobras para financiar a transição energética, climática, para menor dependência do uso de combustíveis fósseis,
Outros não foram plenamente incorporados, como, por exemplo, nós defendíamos a revisão completa da reforma trabalhista. Isso não foi, Claro. isso não foi incorporado, né, com esse texto, foi incorporado com um texto alternativo. Né? De qualquer forma, boa parte do que a gente apresentou foi incorporado. Então, eu acredito que nós temos uma base mínima. Claro que nessa base mínima, o PP que está entrando no governo agora, em parte, o Republicanos que está entrando no governo agora, em parte, não tem acordo com essa agenda. A questão é, nós vamos abrir mão dessa plataforma mínima que nós, 9 partidos que apoiamos o presidente Lula no primeiro turno, construímos para garantir a governabilidade? É uma opção, mas é uma opção, no meu ponto de vista, equivocada e arriscada. Porque, como eu já disse, não cumprir o programa que foi eleito nas urnas pode gerar frustração. Ou seja, você acha que ele não deveria ter feito essa reforma ministerial da maneira que fez? Não deveria ter trazido esses partidos para dentro do Executivo? Como eu te falei, Luísa, nós não fomos consultados sobre essa reforma. Se tivéssemos sido eu quero saber consultados, o que você acha. A minha opinião, eu diria, presidente Lula, o senhor quer meu conselho? Não repita essa fórmula. Esse seria meu conselho. O senhor teve uma grande vitória no primeiro semestre, que foi obrigar o presidente bolsonarista do Banco Central a baixar a taxa de juros. E como o senhor fez isso? Disputando essa agenda na sociedade, na imprensa, na opinião pública. Eu acho que o senhor devia fazer a mesma coisa no segundo semestre. Qual é a preocupação? Aprovar a reforma tributária? É aprovar a taxação das offshores e dos fundos exclusivos? Nós vamos para a rua para o senhor. Nós vamos. Sem essa mudança, sem incorporar esse pessoal ao governo. Eu acho que... Quer dizer, você viu o que eles fizeram ali. Eles quase acabaram com todos os ministérios do presidente Lula, né? E não só isso, Luísa. Eles agora têm controle de parte do orçamento. Vamos pegar o caso do Fufuca, que substituiu a ministra Ana Moser. Ele pegou um ministério turbinado, porque parte da taxação dessas apostas esportivas online vai turbinar o orçamento do Ministério dos Esportes. Então agora ele tem um pedaço do orçamento. Eu não sei quanto por cento nem sei se é muito relevante, mas eles têm um pedaço do orçamento. E não estão entregando os votos. Quer dizer, o PP continua votando dividido, não vota de forma unitária. Republicanos vai continuar não votando de forma unitária. Isso daí devia ser condição sine qua non. Não vai votar, não fica. Para que você está aqui? Só para aumentar a sua base eleitoral, porque vem a eleição? Exatamente. Eu acho que isso tem muito mais a ver com um acordo com o Arthur Lira, ou seja, com garantir uma tramitação de certa agenda no Congresso, do que com os partidos. Porque esses partidos não vão votar com o governo. O PP vai votar o mesmo percentual que vota hoje, 30%, 40% do PP vai seguir votando com o governo. Já votava antes. Na verdade, me parece que é muito mais um aceno ao Arthur Lira, ao seu grupo político, que é um grupo, suprapartidário. Para quê, te pergunto? Para quê? O Arthur Lira está... Na avaliação do governo, que é para poder fazer a agenda do governo andar na Câmara. Essa é, me parece, a explicação que o governo tem. Qual o problema, Heloísa? É que o Congresso também tem a sua agenda. E como o Congresso é hegemonizado por uma agenda de direita e às vezes até de extrema direita, o governo está fazendo um acordo para fazer a sua agenda avançar, que é uma boa agenda para o país, uma agenda que eu defendo, mas em paralelo vai tramitando outra agenda, que é o marco temporal, que é a proibição do casamento entre pessoas do mesmo sexo, que é desonerações que vão comprometer a arrecadação do Estado brasileiro e o financiamento das políticas sociais. Então, me parece que não está rolando muito aí uma vantagem tão clara quanto alguns imaginavam. Eu acho que a gente vai sempre, esse método vai sempre criando uma bomba na próxima esquina. E eu vou te dizer uma coisa, Luísa, não tem nada a ver, muitos espectadores aqui do ICL vão estar dizendo, mas Juliana, é assim que se governa, você não sabe, esse é o jeito que faz, você está desprezando o papel da governabilidade. Eu ouço muito isso, né? A questão é, só tem um jeito de governar? É isso mesmo? Nós estamos aceitando que o único jeito de fazer a nossa agenda avançar no Brasil é fazendo uma aliança com Arthur Lira, com esse canalha que apoiou o Bolsonaro no primeiro turno? Olha, Juliana, eu tenho que discordar em gênero, número e grau. Não sou analista política, não tenho experiência da política brasileira, de quem morou aqui e acompanhou muito tempo, acompanho de longe. Mas eu acho que isso só está enraizando os problemas, avançando a agenda deles e não dos progressistas e colocando dinheiro na mão deles para eles crescerem e confirmando sempre a frase do Ulisses Guimarães. Está vendo esse Congresso ruim? Vai piorar. E eu acho que o grande risco que a gente está vendo agora, no ano que vem, é de piorar nos estados, nos municípios e ter um avanço dessa direita. E aí eu te pergunto, como que a gente enfrenta esse bolsonarismo que está aí querendo, né, assim, bafejando no nosso
cangote querendo voltar, né? Porque esses caras não estão convencidos de que perderam, não estão convencidos que a população não está mais com eles, né? Então, é um risco enorme, além da dificuldade de governar. Claro. Não, a primeira coisa, Luísa, é aproveitar esse momento. Nós estamos num momento em que o bolsonarismo duro, bolsonarismo raiz, não estou me referindo ao Arthur Lira, à direita conservadora tradicional, que é também uma grande ameaça à democracia, né? E aos direitos sociais, sobretudo, né? Pensando na democracia ampliada, a democracia que não é só as instituições funcionando, né? Mas o bolsonarismo em si, ele está isolado hoje. Nas instituições, há uma resposta do judiciário, há uma resposta através da CPMI, do golpe, ou seja, da Polícia Federal. As instituições estão reagindo. Isso é muito bom. E na opinião pública também, se você pegar mesmo a imprensa, há uma reorientação. O bolsonarismo está isolado nesse momento. Não é inexpressivo, não é desprezível o seu peso na sociedade. O bolsonarismo duro tem pelo menos de 15% a 20%. Em qualquer pesquisa que se faça, qualquer candidato bolsonarista vai ter 15%. Eu brinco com o exemplo lá de São Paulo. O prefeito Ricardo Nunes, que ninguém sabe quem é, que é do MDB, aliás, partido que é da base do governo do presidente Lula. O Ricardo Nunes tem 24% no último Datafolha, porque ele é o candidato do bolsonarismo. Se você tira o bolsonarismo, o Ricardo Nunes vira pó, vira 10%, 5%. Então o bolsonarismo é uma força social e política relevante, mas está isolado. Nós temos que aproveitar esse momento de isolamento para apertar o torniquete, o que significa fazer a lei ser cumprida, que o Bolsonaro seja preso, que todos os envolvidos no golpe do 8 de janeiro sejam presos, responsabilizados, punidos da forma que for. Eu também não sou nenhum entusiasta da prisão, da cadeia, mas que as pessoas respondam. É simplesmente a lei. Exatamente. E a gente enfrentar esses militares que tentaram dar o golpe, que planejaram, né? Porque se a gente não enfrentar isso agora, a gente só repete, e aí a gente ouve eles falando, todo o eco de 64, chega, a gente tem que botar um fim nisso, a gente tem que dar um fim para essa história, né? Exatamente. Então, eu acho que a primeira coisa é aproveitar o momento, a mão não pode tremer nesse momento. Ou seja, agora é a hora de fazer a lei ser cumprida, porque daqui a pouco a relação de forças piora, daqui a pouco o bolsonarismo ganha força, refaz uma aliança com o Centrão, tem alguma crise, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então tem que aproveitar que o bolsonarismo está isolado e ir a fundo e reduzi-los a 10%. E é isso, eu não acho que vai deixar de ter uma força política de extrema-direita no Brasil, vai ter. Né? Por muitos anos é uma realidade que veio para ficar, é um fenômeno mundial, então eu acho que isso é incontornável, mas vamos reduzi-los ao máximo, isso é muito importante. Segundo aspecto, a segunda ameaça não é só o bolsonarismo. A ameaça é uma rearticulação da direita tradicional. Hoje, a oposição ao governo do presidente Lula, a principal oposição é o bolsonarismo. Portanto, é uma oposição frontal, uma oposição com limites. O bolsonarismo que está associado com o Novo, está associado com parte do PSDB, está associado com parte da União Brasil, enfim. É um bloco mais amplo do que o bolsonarismo, a oposição ao presidente Lula. Mas quem dirige, quem hegemoniza a oposição ao presidente Lula é o bolsonarismo. Então, se a gente isola o bolsonarismo, então acabou a oposição ao Lula? Não. Não. No dia seguinte vai se rearticular um bloco das forças de direita neoliberais, as velhas forças neoliberais. E nós não podemos baixar a guarda para essa turma. Então, se mercado financeiro, empresariado, exatamente, a mídia tradicional e toda essa turma. Então, se a gente baixar a guarda para essa turma, no momento seguinte, né, não dá para achar que acabou o bolsonarismo, isolamos o bolsonarismo, o problema está resolvido. Estão mexendo com interesses econômicos poderosíssimos. Parte desses interesses econômicos, por não aceitarem a integralidade da pauta do Bolsonaro, inclusive apoiaram o presidente Lula na reta final do estresse, né, que o governo Bolsonaro provocou. Então, me parece que nós temos que ter, nas eleições do ano que vem, mas permanentemente, essas duas atenções. Uma, isolar o bolsonarismo o máximo possível, buscar reeditar a frente de partidos de esquerda e centro-esquerda que apoiam o presidente Lula onde for possível e ter muito cuidado com essas alianças com o Centrão. O PSOL não vai fazer aliança com o Centrão. Nós já temos essa orientação aprovada no nosso Congresso. Porque dar sobrevida ao Centrão é alimentar a fera que no dia seguinte pode nos devorar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, vamos ver. Agora, claro, vai ter um candidato do PT numa capital que vai receber o apoio de um partido Centrão. Bom, assuma o risco, tudo bem, não vou julgar esse tipo de movimento. Agora, o que não dá é para a gente deixar de ter candidato de esquerda em nome de apoiar, por exemplo, um Eduardo Paes no Rio de Janeiro. Ah, mas ele apoiou o presidente Lula. É verdade, o Eduardo Paes apoiou o presidente Lula. Mas agora está sentando com o Cláudio Castro para dar sobrevida ao bolsonarismo no Rio de Janeiro. O Lula não vai apoiar o Paes? Sem dúvida vai, mas nós não vamos. Com certeza que vai. Então, até onde vai, né, a aliança do pessoal com o PT?
Quais são os limites desse apoio, dessa aliança? Nós queremos que o programa que foi eleito seja cumprido, Heloísa. O programa, na nossa avaliação, é um bom programa. O programa do presidente Lula é um programa que demarca uma ruptura com o que o Brasil estava vivendo desde o golpe contra a Dilma. Então, uma ruptura com aquele ajuste fiscal permanente, com a destruição das políticas sociais, com o enfraquecimento do papel do Estado no investimento direto, com a desindustrialização. Então, o programa do presidente Lula, ele orienta uma mudança de rota, que a gente quer que ele seja cumprido. É o programa do PSOL? Não é. O programa do PSOL é bem mais ousado, né? Mas é o programa que nós conseguimos construir. É um bom programa, é um programa de esquerda. Nós queremos que ele seja cumprido. Nós vamos ajudar em tudo para que este programa seja cumprido. Qualquer coisa que ameace esse programa, nós não estaremos juntos. Por que o pessoal votou contra o arcabouço fiscal? Que foi uma proposta enviada pelo ministro da Fazenda, meu amigo Fernando Haddad. Porque o arcabouço, da forma como terminou, com as emendas que foram feitas pela Câmara dos Deputados, representa uma ameaça ao cumprimento do programa. Porque é arroxo. Porque é arroxo. Porque pode ser que se o Brasil não arrecadar na expectativa que o Ministério da Fazenda tem de arrecadar, vai ter que cortar. E se cortar, não entrega o programa. Então, nós vamos apoiar tudo que for para defender o programa eleito. Porque nós somos leais ao programa, somos leais ao acordo político que nós fizemos. Tudo que for contra esse programa, não contem com o nosso apoio. Agora, me parece que o governo, muito claramente, está jogando todas as fichas no cumprimento da agenda econômica, do jeito que for possível, com essas mudanças que sofre no Congresso. E está deixando de lado várias outras pautas em função de aprovar estas. Você acha que isso é uma boa estratégia? Porque, até onde eu entendo, existe a crença de que, se você conseguir pelo menos cumprir o programa econômico e mudar a vida das pessoas nesse primeiro ano, ano e meio, você une força política para avançar para outras pautas. Me parece que é isso que o governo está fazendo. E não sei se você concorda e se você acha que isso é uma boa estratégia. Nós temos uma diferença de concepção hoje na esquerda brasileira, não diria que é entre o partido A e o partido B, mas é uma diferença de concepção. Segue ainda prevalecendo uma ideia de que políticas que envolvam os direitos humanos, o meio ambiente, os direitos das maiorias sociais historicamente negados, são agendas identitárias. Essa maldita palavra que virou quase um palavrão. São problemas estruturais, não tem nada de identitarismo aqui, são problemas que estruturam o capitalismo brasileiro. Mas são agendas para um segundo momento. Como a posse da terra. Exatamente. Mas no primeiro momento, o que nós temos que fazer? Fazer com que o ambiente melhore na economia. Eu não acho que as coisas são contraditórias uma à outra, sabe, Luiz? É muito importante, claro, que o Estado seja bem financiado. E óbvio que, por exemplo, fazer uma reforma tributária que taxe os bilionários, isso também do ponto de vista da arrecadação do Estado e da garantia das políticas sociais, bom, mas também é educação política. Você está disputando uma agenda na sociedade. Você está dizendo para que serve o Estado? Para cuidar dos mais pobres, para cuidar... Para reduzir as desigualdades. Só que as desigualdades não são só materiais. Isso nós já sabemos há muito tempo, embora a parte da esquerda brasileira não admita isso para valer. Né? As nossas desigualdades não são apenas materiais, elas são simbólicas, elas são culturais, né? Sociais, enfim. Então, me parece que dá para levar as duas coisas. Agora, me parece que a agenda econômica só poderá ser cumprida, e nós mencionamos isso agora, se houver um enfrentamento aos setores que estão ganhando e ganhando muito sem deixar nada no país. Não é? Que é o setor financeiro. Que é o setor financeiro. Então vai ter que brigar com aquele setor que foi o responsável pela queda da presidenta Dilma. Agora, nesse sentido, essa briga que se tornou bem intensa, interessante, de colocar uma mulher negra no Supremo, a gente já sabe que está perdida. Porém, foi feito, está sendo feito um enfrentamento que eu acho que tem os seus resultados, né? Pode não ser vitorioso nesse momento, mas acho que foi uma luta, está sendo uma luta muito educativa para a sociedade brasileira. Sem dúvida, Luísa, é pedagógico, porque quando a gente levanta esse tema, o PSOL foi o único partido da base do presidente Lula que abraçou essa causa, único. E, como eu disse, se o presidente Lula nos consultasse, a gente daria a nossa opinião, diria, presidente, veja, nós acreditamos que o senhor deveria procurar, dentre os juristas que são ligados ao PT, não estou falando de ter uma mulher negra liberal, não, uma pessoa que não tenha nenhuma simpatia pela nossa agenda, estou falando de colocar alguém que seja progressista, democrática, que defenda o Estado Democrático de Direito, defenda a Constituição de 88, que com seus limites é uma boa Constituição, está sendo destruída nos últimos anos.
Então, me parece que seria interessante que o presidente Lula buscasse, né, nos seus aliados do mundo jurídico, algumas indicações, né? Eu também acho que não vai acontecer, honestamente, mas também acredito que é pedagógico, porque revela os próprios limites da esquerda brasileira, especialmente dos seus quadros mais históricos, mais tradicionais, na sua relação com o movimento negro e com lideranças negras, né? Que eu acho que nós temos que enfrentar. É um problema de todos os partidos, inclusive do PSOL, mas todos nós temos que nos desafiar a colocar na ordem do dia, né, esse tema. Eu vou dizer, acho que nós temos que começar a debater na esquerda brasileira uma agenda de paridade radical, ou seja, trabalhar com a perspectiva de que os próximos governos de esquerda têm que ter 50% de mulheres no ministério, de que o STF tem que ter 50% de mulheres, de que o Congresso Nacional tem que ter 50% de mulheres. É assim em vários países do mundo. Os países que têm sistemas de voto em lista fechada, com alternância de gênero, têm 50% dos seus congressos nacionais de mulheres. Não, e a gente tem que incluir negros e negras. Não Negros tem e como negras, um país claro, de maioria negra não evidente. ter a representatividade. Evidente, Isso não. é um absurdo. Nós temos no caso da Venezuela, do Equador, que não é um país como Venezuela, Cuba, países que têm o socialismo como projeto político. O Equador aprovou uma legislação agora onde a lista de candidatos ela tem alternância de gênero, ou seja, a lista é formada por um homem ou mulher, um homem ou mulher. Então, quando o partido vai eleger, sempre vai eleger alternando o gênero. E as chapas de candidatos a presidente, o Equador está agora, às vésperas do seu segundo turno. As chapas de presidente têm que ser paritárias. Então, se você tem uma mulher candidata a presidente, você tem que ter um homem de vice. Se você tem um homem ou uma mulher. Então, são pequenas inovações que não tem nada de absurdas, mas que ajudam a mostrar que há uma dívida. Há uma dívida do Brasil com a negritude em relação à ocupação dos espaços de poder. Como há uma dívida do Estado brasileiro em relação às mulheres. Isso tem que ser enfrentado, senão nós vamos naturalizar essas desigualdades, vamos acreditar que só a economia vai resolver, não vai resolver, nós já sabemos disso. Esse, aliás, é o argumento dos nossos adversários hoje, que dizem não tem que ter cota nas universidades, porque você tem que dar oportunidade para os negros ascenderem economicamente e se virarem. Então não podemos cair no argumento dos nossos adversários. Eu acho que a política de cotas mostrou que estava certa, né? Assim, o resultado dela é muito bom. O resultado é muito impressionante, Luísa. Eu fui diretor da União Nacional dos Estudantes, da UNE, quando o presidente Lula era presidente, né? E vi isso dentro da minha universidade, né? Fiz História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, depois o mestrado e o doutorado na Universidade de Brasília. E eu era diretor da UNE quando a URGS aprovou as cotas em 2008, né? Era um estado que tem cerca de 15% de autodeclarados negros e negras, então de maioria não negra, digamos assim, em uma universidade que praticamente não tinha negros. Então hoje você entra na URGS, você vê essa diversidade se expressando, é algo realmente extraordinário. Não, na UERJ foi incrível, na UFRJ, a formação de médicos, as experiências são muito boas. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu livro, né? Quanto tempo levou, de onde vem, como é que foi escrever esse livro, como é que está sendo a recepção dele? Muito boa, já tem um ano do lançamento, chama Nova Esquerda na América Latina, partidos e movimentos contra o neoliberalismo. Basicamente eu estou defendendo essas teses, ou parte das teses que eu estou defendendo aqui, Luísa, de que a esquerda, de que há um processo de renovação da esquerda em curso no mundo e na América Latina. Tem muito trabalho acadêmico sobre isso na Europa, né, sobre os novos movimentos na Espanha, Grécia, Portugal, França. Nesse processo de crise da democracia liberal, onde o centro político, a centro-esquerda e a centro-direita, fizeram compromissos tão radicais com a manutenção da estabilidade do neoliberalismo, que acabaram abrindo espaço para que surgissem novos atores. A extrema-direita, com o seu nacionalismo xenófobo, com a sua intolerância, e também uma nova esquerda, que diz, olha, esse sistema aí não dá. Nós temos que mudar. E aí esses estudos já existiam e eu resolvi fazer essa mesma análise para a América Latina, que ainda não havia nenhuma análise sobre isso na América Latina. Fiz isso no meu doutorado, né? Então a minha tese de doutorado é a base desse livro, onde eu estou analisando o Brasil, o México e o Chile, 3 experiências do início da década, o Chile em 2011, o México em 2012 e o Brasil junho de 2013, onde movimentos disruptivos mudaram, né, ou a favor ou contra, o processo de surgimento de novos atores de esquerda. No caso do Brasil, eu analiso o MTST do Guilherme Boulos, que era um movimento até junho de 2013 e a partir de junho de 2013 ganha uma projeção política importante que depois vai dar origem a tudo que a gente já conhece. O MTST acaba fazendo uma aliança com o PSOL, depois parte dos seus militantes entram no PSOL e o Guilherme Boulos vira uma liderança do partido. No caso do Chile,
o movimento estudantil chileno que cria os seus partidos e que agora vence as eleições com Gabriel Boric, e o caso do México, um movimento também contra a fraude eleitoral. Estou analisando alguns movimentos para a gente entender o que é essa nova esquerda, o que ela defende, o que ela tem de diferente em relação ao ciclo da onda rosa, do progressismo, lulismo, kirchnerismo, Frente Ampla no Uruguai, Concertación no Chile, essas experiências social-democratas, e o que ela pode trazer de bom, de novidade, para tentar trazer aí um pouco de frescor para a agenda da esquerda no Brasil e na América Latina. Isso está em curso, interessante, eu estou acompanhando isso de perto, como também militante, dirigente político, viajando na América Latina, Luísa, é que tem esse processo acontecendo em muitos países, né? Você tem, de fato, a geração Foro de São Paulo, vamos dizer assim, né? Ainda resistindo um pouco a algumas mudanças, mas tem já uma turma nova chegando e dizendo, olha, pessoal, se a gente está dizendo que o aquecimento global é culpa da emissão de CO2, que vem da exploração dos combustíveis fósseis, nós temos que pensar se o caminho é seguir explorando combustíveis fósseis da forma que nós exploramos. Olha, pessoal, se a gente está dizendo que as nossas democracias nunca vão ser completas se as mulheres ganharem menos que os homens, se os negros, se os povos indígenas não tiverem seus direitos respeitados, talvez seja o caso da gente colocar isso mais no centro da nossa agenda do que numa secretaria ou num ministério de terceiro escalão. Então, essa turma está provocando, e esse livro fala um pouco dessas provocações, está editado pela Autonomia Literária, tem o prefácio do Pablo Iglesias, ex-vice-primeiro-ministro da Espanha e fundador do Podemos lá na Espanha, e tá bacana. Deu uma espiada. Agora, tem a impressão que o Brasil, especialmente, pelo tamanho que tem, né, continental, a gente tem uma dificuldade muito grande de criação de lideranças nacionais, de nomes nacionais reconhecíveis. Por isso, a gente ficou muito dependente do presidente Lula, por exemplo. Acho que essa é uma preocupação que deve ser comum a muitos dirigentes políticos, eu imagino. Como romper com essa coisa que acaba se tornando uma política personalista, né? A gente precisa de políticas que aprovem projetos e não só as pessoas, né? É muito difícil isso no Brasil e acho que a América Latina vai muito nessa direção também. Também, Luísa. Na verdade, o presidente Lula é uma liderança que é produto de um processo histórico muito rico, né? Que foi o processo de democratização da política brasileira, né? Nos anos 80. Criou um instrumento político também muito inovador, que era o PT, nos anos 80, anos 90. Não era, hoje, um partido mais integrado, digamos, à ordem política, mas quando surgiu era uma grande inovação. E isso tudo fez com que ele e o PT acumulassem um capital político e hegemonizassem a esquerda brasileira. O PT ainda é, 43 anos depois, a força hegemônica da esquerda brasileira. As suas ideias, os seus valores e o seu líder. São aqueles que hegemonizam. É óbvio que nenhum partido que não queira disputar a hegemonia deveria existir. Quer dizer, se o pessoal não quer ser ele a força hegemônica da esquerda, se o PCdoB não quer ser, não tem nem razão de existir. Para casa, forma uma tendência do PT. Não acredita nem na própria proposta, né? Então. Forma uma tendência do PT e vai embora. Então, obviamente, nós queremos disputar em algum momento. Não é esse o momento. O momento agora é de defender a democracia, garantir direitos, mas em algum momento vai haver uma disputa dentro da esquerda, em melhores condições na sociedade brasileira, para ver qual é o projeto hegemônico. E essas disputas que são normais, que são naturais, que podem ser feitas no rigor da polêmica e da crítica, mas também do respeito e do diálogo, elas se encarnam em pessoas. O PCdoB tinha até pouco tempo como sua principal expressão, ou ainda tem, a minha amiga Manuela Dávila, por exemplo, que expressava um processo de renovação política. No PSOL, o Guilherme Boulos, principalmente, mas não só ele. O PSOL hoje, a média dos nossos deputados e deputadas é de 40 anos. E eu, quando assumi a presidência do PSOL, tinha 34 anos, era o presidente mais jovem de um partido político no Brasil. Então, o processo de renovação está acontecendo. A questão é, como diria aquela passagem célebre do Gramsci, é que quando o novo está nascendo e o velho ainda não deu tudo de si, você vive esse processo de transição, esse claro escuro, como ele dizia, o lusco-fusco. Nós estamos nesse momento, né, onde você tem uma geração muito importante que ajudou a gente a chegar até aqui, que defendeu a democracia, que garantiu políticas sociais, que foi fundamental, a qual eu presto sempre as minhas homenagens, né? E uma geração que está chegando. Né? Essa geração tem que produzir lideranças. Eu acho que algumas foram produzidas, mencionei aqui o Guilherme Boulos, mencionei aqui a Manuela, há lideranças também dentro do PT. Agora, claro, um partido que é tão grande como o PT, que governou tantos estados, que teve tantos senadores, tantos ministros, tem mais dificuldade de ser renovado do que um partido
mais dinâmico, menor, mais leve. Mas deveria, por isso mesmo, trazer mais lideranças, porque teve muito mais gente exposta aos eleitores. E eles têm, sabe, Luísa, tem deputados e deputadas, principalmente mulheres. Eu poderia citar aqui a Ana Pimentel, deputada do PT de Minas, Juiz de Fora, a Natália Bonavides, deputada do PT do Rio Grande do Norte, a Carol D'Artora, deputada do PT de Curitiba, todas mulheres jovens com cabeça super aberta, dinâmicas, né? Mas que ainda não tem dentro do partido o peso político para poder tomar as definições de rumos do PT. Né? Então eu espero que isso aconteça. Eu não quero que o PT, enfim, se atrofie como um partido de centro-esquerda e perca totalmente a sua capacidade transformadora. Eu quero que o PT mantenha alguma capacidade transformadora. Porque senão, até porque a tarefa de construir uma esquerda mais dinâmica, mais moderna no Brasil vai ficar toda nas nossas costas. Vai ficar pesado demais para a gente. Muito difícil. Me diz uma coisa, 6 anos na presidência do PSOL, né? Imagino que muito suor e lágrimas aí no caminho. Então, eu queria que você fizesse um pouco de um balanço e me dissesse, e agora o quê? Para onde você vai, o que você vai fazer? Legal. Bom, eu entrei e não tinha nenhum cabelo branco. Não, tô brincando, porque eu também envelheci 6 anos, né? Então os cabelos brancos apareceram. Não, foi uma experiência fantástica. Realmente a experiência mais importante na minha militância política. Eu comecei a militância política com 16 anos. Então, 15 para 16, eu tenho 25 anos de militância política ininterrupta. No PT, no PSOL, no movimento estudantil lá atrás, né? E foi essa experiência mais desafiadora da minha vida como militante político. Foi algo, especialmente nesse momento. Eu assumi a presidência do PSOL 3 meses depois da Marielle foi assassinada. 1 mês depois do assassinato da Marielle, o presidente Lula foi preso. E nós tivemos que decidir se a gente ia para São Bernardo ou não. Né? O que estava acontecendo ali, etc. Aliás, diga-se de passagem, só 3 partidos foram para São Bernardo defender o presidente Lula. O PT, o PCdoB e o PSOL. E quem que o Lula levantou a mão? Do Boulos e da Manuela. Aquilo é emblemático. Exatamente. De um líder político que está olhando para o futuro. Exatamente. Né? Eu estava em cima daquele carro de som ali, foi um sinal muito importante do presidente Lula. Ele não sabia o que ia acontecer com aquela prisão. Então ali ele estava dizendo, precisamos renovar a esquerda no Brasil também. Depois veio o governo Bolsonaro, muito difícil, porque até a gente entender o que era aquilo, né, Luiz, é um fenômeno novo para nós no Brasil. Então, 1 ano levando para entender, o Bolsonaro sequestrando o debate público, nos pautando, ele definindo a agenda do país, a gente só reagindo. Depois veio a pandemia, que foi uma tragédia, mas que permitiu reordenar um pouco a agenda política do país também, a partir de um debate sobre o papel do Estado, aquela coisa do Bolsonaro, o negacionismo do Bolsonaro também nos ajudou a reposicionar a esquerda no Brasil. A campanha do presidente Lula foi a primeira vez na história do PSOL, nos 18 anos de PSOL, que nós não tivemos candidato a presidente da República. Então, uma decisão muito difícil para a gente, delicada, complexa, na qual eu tive diretamente envolvido. Então, assim, foram momentos decisivos da história do PSOL, né? Decisivos mesmo. E o balanço que eu faço é que a gente mais acertou do que errou. Né? E isso se expressa também nos números. O PSOL tinha 150 mil filiados quando eu assumi, tem 330 mil filiados hoje. Tinha 6 deputados, hoje tem 13. Tem uma federação com a rede de sustentabilidade, ajudou a salvar a rede de sustentabilidade da cláusula de Barreiro, que é um partido importante, que eu acho que tem que ter seu lugar na política brasileira. Conseguiu construir alianças políticas com o restante da esquerda sem abrir mão da sua identidade, sem abrir mão das suas posições, sem abrir mão do seu direito de divergir. A gente estava falando aqui do arcabouço fiscal, de outras agendas. Então, o meu balanço é positivo. Eu acho que foi uma experiência, do ponto de vista, claro, pessoal, subjetivo, muito, muito desafiadora. Mas acho que politicamente as nossas 2 gestões elas terminam entregando um PSOL melhor do que aquele que eu encontrei quando eu assumi. E sobre mim, primeiro vou tirar férias, vou ficar aí 1 mês aí descansando um pouquinho. Eu não tenho férias desde 2018, desde que eu estava na transição do governo Temer para o governo Bolsonaro. Eu falei, bom, vou tirar férias agora, porque sabe-se lá quando é que eu vou conseguir tirar de novo. E de fato, né? Ano passado a gente estava aqui em Brasília na transição do governo aqui, né? Todo mundo trabalhando aqui em dezembro, janeiro. E não deu para tirar férias. Então eu vou tirar férias e depois eu vou ter como foco da minha militância política ajudar o Guilherme Boulos a ser prefeito de São Paulo, porque acho que é uma... Então vai trabalhar na campanha do Boulos. Na campanha do Boulos, é uma grande oportunidade que a esquerda brasileira tem de acelerar o processo de renovação que a gente falava. Né? O Boulos já é uma liderança, eu já considero o Boulos a 2ª maior liderança da esquerda brasileira hoje. Não acho que há outra liderança maior que ele.
Mas como isso não se mede, né, em termos subjetivos... Tem que ir para a urna para ver, Tem que ir para a urna. Então, o Guilherme Boulos, se tornando prefeito de São Paulo, além de ser muito bom para nós que moramos em São Paulo, é bom também para o processo de renovação da esquerda brasileira, vai fazer um grande governo, não tenho dúvidas se for eleito. Vai ter o apoio do PT? Vai ter o apoio do PT, o PT vai ter provavelmente indicação da vice-prefeito, vice-prefeito. Então, eu quero ajudar nesse projeto, porque é o projeto que eu acredito. Acho que o Boulos sendo prefeito, a gente ganha uns 10 anos aí no processo de renovação da esquerda brasileira, sabe? É bem importante. E do ponto de vista pessoal, vou continuar dando aula, sou professor de ciência política na FESP, na Fundação Escola de Sociologia e Política, e estou organizando um instituto, que chama Instituto Futuro, que é o espaço onde eu vou tocar os meus projetos, né? Seminários, livro, debate, enfim, as minhas coisas, os meus projetos também, para não perder esse capital político também que ao longo desses 6 anos, como dirigente partidário, como liderança política, eu acumulei. Você construiu. Para fechar, como você falou que a gente precisa de algumas pautas mínimas, essenciais, para mobilizar a população brasileira e defender a possibilidade do presidente Lula fazer alguma mudança concreta e efetiva nesse país, eu gostaria que você listasse 1, 2 ou 3, como você preferir, em ordem de prioridade, que deveriam ser as bandeiras que a gente deveria usar para mobilizar a população brasileira hoje. Boa, Heloísa. Vou falar 3 porque são muitas, teria 10 para falar. Mas a gente tem que focar, 3, né? Foco em 3. Primeiro, a defesa da segunda metade da reforma tributária, que é taxação dos bilionários. É um escândalo que o Brasil não taxe não só os offshores, os fundos exclusivos, mas também lucros e dividendos, que a nossa tabela do imposto de renda penalize os mais pobres e a classe média. Quer dizer, um professor, professora que ganha 6, 7 mil reais, paga 27,5% de imposto de renda, paga a mesma coisa que o Silvio Santos. Não dá. Isso é um escândalo. Quer dizer, você tem que ter outras alíquotas de imposto de renda, você tem que corrigir a tabela. Então, a questão tributária. Mas sem esse debate complexo que eu desenvolvi aqui não. Tem que ser uma consigna clara, que é que os bilionários paguem mais impostos no Brasil e que os pobres paguem menos. Pronto, isso todo mundo entende. 2, onde é que a gente usa esse dinheiro? Tá? E acho que o dinheiro é ampliação das políticas sociais. O que significa mais universidade pública, mais hospital público. Mais saúde e educação. Saúde e educação. Ou seja, nós temos que... Porque também tem a disputa de para onde vai o dinheiro, né? A disputa do fundo público. Tem gente Arroz, feijão, saúde e educação. Eu tinha 16 anos quando a gente gritava isso na rua. Mas vai ter gente dentro do governo, do Centrão, por exemplo, que vai dizer, não, mas esse dinheiro, na verdade, ao invés de investir nisso, ou em ciência e tecnologia, para que o Brasil, né, produza mais riqueza aqui dentro, isso aí tem que ter desoneração fiscal para as empresas. Tem que ser para... Não tem demais. Não, gente, vamos focar naquilo que importa. Então, ampliação das políticas sociais. E terceiro, garantir a transição energética no Brasil, a transição ecológica no Brasil. Isso não é papo de ambientalista. Não, tá? Sem isso estamos todos ferrados, acabou pra gente. Estamos todos ferrados, mas mais do que isso, Luísa, um país como o Brasil, que tem 85% da sua energia renovável, tá? Que tem mais de 50% de energia totalmente limpa, esse país pode ser pioneiro da transição. E sendo pioneiro, agregar riqueza aqui. Imagina o Brasil produzindo hidrogênio verde em escala industrial. Isso torna o Brasil menos dependente de tecnologias estrangeiras. Isso faz com que o Brasil possa exportar commodities que ajudem o planeta, ao invés das commodities que prejudiquem o planeta, porque exportar petróleo, hoje você está exportando mais emissão de CO2. Pode gerar emprego. Ou seja, nós não temos que acreditar que os Estados Unidos, que a Europa, que os países centrais vão ver o nosso processo de desenvolvimento industrial, tecnológico, de braços cruzados. Porque eles não querem mais um país no clube dos países desenvolvidos. Então nós temos que ter uma estratégia aqui para entrar nesse clube chutando a porta. É salvar o planeta dando o pulo do gato para a nossa economia. Exatamente isso. Salvar o planeta, fazer o certo, fazer o justo, fazer aquilo que é, do ponto de vista ético, desejável de quem defende a humanidade, a democracia, a justiça social, dando o pulo do gato. É isso aí. Muito obrigada, Muito bom, Juliana. Luísa. Foi um prazer.